Muito bem, nessa aula nós vamos tratar do where. O where é também esse complemento do select, né? E é um importante aliado ali do select, desse comando que é extremamente relevante dentro da linguagem SQL. O que o where faz? Ele filtra linhas ou registro, basicamente isso. Para a gente trabalhar com where, a gente precisa começar falando de operadores, ok? Operadores. A gente tem 3 grupos de operadores que são muito importantes aqui para uso no where. O primeiro deles são os operadores matemáticos, tá? Com eles a gente pode usar as expressões aritméticas, né, na consulta. Então eu tenho o operador de mais para somar, de menos, o multiplicar, que é representado então pelo asterisco, e a barra, que é a opção para dividir. Então as 4 operações básicas da matemática eu posso utilizar aqui. Tenho depois os operadores de comparação. Os operadores de comparação, eles são usados em condições, né, para comparar expressões ou valores. Então você tem o igual, o maior ou igual, essa é a leitura que você faz, o menor ou igual, e o diferente, tá? Isso também é bastante usado dentro com o where, né? E eu tenho os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles são usados para fazer conexão entre 2 ou mais condições, tá? Então eu tenho o and, or e not, né? Aí, isso aqui depois a gente vai voltar nessa definição aqui, mas o AND vai indicar o seguinte: quando você usar o AND entre 2 condições, ele vai retornar verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. O OR vai retornar verdadeiro se uma das condições for verdadeira. E o NOT vai retornar verdadeiro se a condição seguinte for falsa. Tá, vamos entender isso aqui na prática, que fica mais fácil então da gente compreender. Então, olha só, eu vou tomar ainda como exemplo a tabela municípios que a gente estava trabalhando, ok? Então, eu tenho aqui, vou só adicionar aqui a população de 2010 também, tá? Aqui é um detalhe, ó, se você colocar espaço aqui, ó, não tem problema, tá? Não tem problema nesse caso aqui. Beleza. Então, estou pegando a cidade UF, população de 2010 e 2022, da tabela municípios, e aí eu vou colocar então aqui o nosso where. Vou colocar aqui o nosso where e vou dizer o seguinte: eu quero que você mostre isso, mas agora vem o filtro, tá? Eu quero que você mostre isso quando, né, quando ou onde o F for igual a São Paulo, tá? Quando o F for igual a São Paulo, então você vai mostrar. Não você vai mostrar todos os casos, não. Você vai mostrar apenas de São Paulo. E aí eu posso, se eu quiser, ordenar, né? Vou colocar aqui um order by e vou pedir para ordenar pela população de 2022, da maior para a menor. Então vai mostrar para mim apenas as cidades do estado de São Paulo, mostrando da maior para a menor. Essa é a ideia aqui do filtro. Então vou jogar aqui e executar. Lá está. Maior cidade de São Paulo, Guarulhos, Campinas, né? E aí entrando pelo interior e assim por diante. Veja que ele pegou apenas as cidades do estado de São Paulo, porque o nosso filtro assim o fez. Veja que aqui eu estou usando um operador de igual, estou usando um operador de comparação, tá vendo? Estou usando um operador de comparação. Muito bem. Aí, o que eu posso adicionar aqui? Eu vou copiar essa estrutura aqui e vou fazer o seguinte. Nesse outro caso, eu poderia falar assim, ó. Eu quero filtrar pela população de 2022, que seja maior ou igual a 1 milhão.
Deixa eu ver quantos zeros tem que estar aqui. Tá certo. Então, ó, eu estou pedindo para ele fazer o quê? Para ele filtrar agora para mim, não por UF, mas pela população, mostrando quais cidades no Brasil, e aí é Brasil, porque eu não estou filtrando por UF, né? Quais cidades no Brasil têm população maior ou igual a 1 milhão de habitantes. E vou ordenar da maior para a menor, né? Tá lá, então ele está me dizendo aqui que essas cidades, né? Essas cidades têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Inclusive duas aqui de São Paulo, além da capital, né? Então, veja só, posso usar esse outro operador, ó, maior ou igual, para fazer então a minha consulta. E se eu quisesse fazer o seguinte, se eu quiser combinar as duas, será que dá certo? Por exemplo, eu vou pegar então aqui, ó, vou falar assim, ó, a população maior ou igual a 1 milhão de habitantes, né? E eu quero falar também que isso deve acontecer onde o UF seja igual a São Paulo. Então, ó, agora, veja só, estou usando o operador de comparação maior ou igual aqui. Estou usando outro operador de comparação aqui igual, né? E estou usando aqui um operador lógico, ó, usando o AND nesse caso. Qual que é a leitura que ele vai fazer aqui? Vamos executar para a gente ver? Olha só. Ele vai trazer para mim 3 cidades. São Paulo, Guarulhos e Campinas. Conforme nós vimos lá, são essas 3 cidades do estado de São Paulo que têm população maior ou igual a 1 milhão de habitantes. Então, olha, o que ele está fazendo nesse caso, ele está fazendo 2 condições. Ó. Esta é uma condição, tá certo? Que nós vimos aqui. Esta é outra, que nós vimos aqui. E aí, quando eu coloco as duas, eu preciso colocar aqui um operador lógico no meio, que pode ser AND ou OR. Então, quando eu coloco AND, ele está dizendo o seguinte, que ele vai retornar verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Ou seja, o que é retornar verdadeiro aqui? Ele vai mostrar aquela linha, aquele registro, se ambas as condições forem verdadeiras. Ou seja, a cidade ela tem que ter mais de 1 milhão de habitantes e ela tem que ser do estado de São Paulo. Se ela for de Minas, não serve. Se ela for de São Paulo, mas tiver menos de 1 milhão de habitantes, também não serve. As duas condições têm que ser verdadeiras, né? Para que ele mostre. Então é isso. Agora, preste muita atenção nisso aqui. Preste muita atenção nisso aqui. Eu vou trocar o operador AND pelo OR. Tá? Eu vou trocar aqui, ó, o operador AND pelo OR. Nós vamos executar e vamos ver o resultado. Aqui, ó, vocês já viram, né? Então vamos colocar aqui e executei. Olha só, o que ele me fez aqui? Vamos tentar entender isso aqui agora. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, que ele deve mostrar, o OR é o mesmo que OU, né? Enquanto que o AND é o mesmo que E, né? Quer dizer, população maior que 1 milhão e o F igual a São Paulo, aqui a leitura é população maior que 1 milhão ou o F igual a São Paulo. Então vamos lá. Rio de Janeiro é o F São Paulo? Não, não é. Mas tem população maior que 1 milhão? Tem. Então beleza, atendeu um lado. Quando você coloca AND, ele tem que atender os dois lados. Quando você coloca OR, ele tem que atender um dos lados, pelo menos, né? Então, olha só. Vamos pegar um outro caso aqui, ó. Santos. Santos é estado de São Paulo? É, beleza. Mas tem mais que 1 milhão de habitantes? Não, não tem. Tem 418 mil. Mas veja só. Mas é do estado de São Paulo. Então, atendeu esse lado aqui. Então, em tese, ele vai colocar para mim aqui, ó, todas as cidades de São Paulo, porque atende esse lado, e vai colocar algumas cidades que têm população maior que 1 milhão de habitantes, que embora não sendo do estado de São Paulo, tenham a população maior que 1 milhão de habitantes. Então veja como o simples fato de você trocar o operador aqui, ó,
vai trazer um resultado completamente diferente. Tá? Isso é muito importante para você entender, e aí entra bastante lógica nessa história, né? Você tem que olhar qual o resultado que você está buscando, né? A regra de negócio que você está trabalhando, ela aponta para quê? Tá? É aí que você vai determinar se você vai usar o AND ou se você vai usar o OR. Beleza, aqui tudo bem, aqui eu tô com duas consultas, né, com duas condições. E se for 3? Bom, aí a coisa começa a complicar. Então vamos imaginar o seguinte, deixa eu deslocar essa condição aqui para o começo. Ó, população igual a São Paulo, and, vou abrir aqui um parêntese, and população 2022 maior ou igual a 1 milhão de habitantes, e homens, população masculina de 2022 maior que 50 mil. Pronto. Opa. Ó, estou trabalhando com 3 condições. 1, 2 e 3. O que acontece nesse caso? E para piorar, eu tenho AND e tenho OR. Tá? Então, em casos onde eu tiver AND e OR, você precisa pensar de uma maneira um pouco mais lógica. Tá? Você não pode sair relacionando um monte de consultas aqui usando AND, OR e tal, ele pode virar uma bagunça. O que você faz aqui? Quando eu coloco esse parêntese, eu estou indicando o seguinte, ó, trata primeiro essa questão aqui dentro. Esquece isso aqui, tá? No primeiro momento. Trata primeiro isso aqui, ó. Veja se a população é maior que 1 milhão ou se a população masculina de 2022 é maior que 50 mil. Se for, você considere. Depois que você resolver isso aqui, você ainda considera isso aqui ainda. Você ainda vai ver, essa população é de São Paulo? Tá? Porque se não for, também não mostra. Tá? Então ele vai fazer isso aqui, claro que ele vai mostrar um resultado só, mas a ordem, né, como que isso vai ser tratado, a ordem lógica como isso vai ser tratado, vai ser dessa forma. O que tiver entre parênteses ele vai tratar primeiro, para depois tratar aquilo que estiver externo. Né? E aí você tem o resultado que você deseja. Então vamos dar aqui uma olhada. Deixa eu jogar aqui. E aí você tem que ter um pouco mais de cuidado agora em avaliar o resultado. Então olha só, primeiro ele me trouxe São Paulo. Óbvio, ele só vai trazer São Paulo. Né? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um SP e um AND. Então São Paulo aqui é critério dominante. Né? Agora aqui dentro é o seguinte, ele trouxe todas as cidades de São Paulo? Não trouxe. Ele trouxe a cidade de São Paulo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, que a gente sabe que são apenas 3, essas 3 primeiras. E as outras? Por que elas apareceram? Porque ela tem uma população masculina maior que 50 mil. Tá? Então ela atendeu um dos lados aqui da condição que ela foi feita com o OR. Tá vendo? Ó? População masculina. Eu não incluo. Aqui nós temos um erro, não vou dizer um erro, mas ó, eu não coloquei aqui a população de homens, então não tem como verificar isso. Então eu preciso vir aqui, ó, e colocar. Senão, como é que eu vou saber? Agora sim. Tá lá, ó, 53 mil. Tá? Tudo que está abaixo aqui, ó, ele não mostrou. Então, dessa forma, você consegue trabalhar. Agora, se aqui eu tivesse um AND e aqui eu tivesse um AND, aí eu não precisaria do parênteses, porque aí ele ia ter que filtrar essa como verdadeira, essa como verdadeira, essa como verdadeira, aí tá tudo bem. Mas quando você mistura AND e OR, você precisa tomar cuidado para você não gerar uma confusão lógica, tá? Uma confusão lógica. É muito importante, antes de você montar o seu filtro, você ter em mente o que você quer daquela consulta, tá? E aí você vai estudar a melhor lógica para você aplicá-la ali. E aí eu tenho ainda aqui o NOT, que é também um operador lógico bastante usado também, bastante comum, né? Então,
eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou duplicar isso aqui. Vou duplicar isso aqui e vou falar o seguinte, ó, você vai me mostrar onde o estado not UFSP, tá? Eu vou tirar essa parte aqui. And not UF igual a MG. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou negando, né? Eu estou falando o seguinte, você vai mostrar todas as cidades, exceto a de São Paulo, exceto a de Minas Gerais, onde o UF não for igual a São Paulo e a UF também não for igual a Minas Gerais, né? Então, com isso, o NOT vai fazer esta negação, né? Então, você pode ver aqui que na lista não vai aparecer nada de São Paulo, ó, e nem de Minas, tá? Porque eu tenho aqui exatamente um operador negando, né, essa condição, né, tornando essa condição não válida, ok? Então, para efeito de operadores, eu acho que esses são os pontos principais. Você pode perceber aqui que a gente combinou, né, os operadores, e a gente pode fazer aqui diversas observações, diversas construções, né? A gente não usou aqui ainda os operadores matemáticos, a gente não fez soma propriamente dito, né? Mas isso pode ser feito. Como é que a gente poderia fazer uma soma? Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Vou jogar ele aqui embaixo. Ó, você poderia colocar assim, ó, população de, sei lá, vou colocar aqui população de homens 22 mais mulheres 22, tá? Você pode fazer isso aqui. E aí, como você está fazendo uma equação aqui, seria bacana você colocar isso entre parênteses também. E aí você colocar aqui como um alias, né? Soma da população. Alguma coisa desse tipo, né? Vamos ver o que ele mostra aqui, nesse caso. Ó. Então, ó, eu estou dizendo que a soma da população de homens e mulheres, ó, é igual à população de 2022. Ó. Tá vendo? Exatamente o mesmo número. Então, nesse caso aqui, eu usei o sinal de mais, né, para fazer então uma soma. Por que eu coloquei entre parênteses? Pelaquela mesma lógica, né? Então, em tese, nessa consulta aqui, o ideal seria primeiro ele fazer essa soma e depois ele concluir a consulta, né? Já que isso aqui já está pronto, mas isso aqui precisa ser feito o cálculo. É apenas uma organização aqui da sua consulta também. E nesse caso aqui, né, sempre que você fizer algum tipo de equação, alguma coisa, é interessante você usar um alias, né? Você dá um apelido para essa consulta, senão ela vai ficar com esse nome lá aqui na consulta, né? E aí fica estranho, olha só. Deixa eu rodar ele aqui para você ver. Olha lá, fica do jeito que você colocar aqui. Então fica um pouco estranho nesse caso. Então o ideal seria você usar um alias. Então você pode usar aqui tanto operadores matemáticos, operadores de comparação, né? Operadores de comparação e os operadores lógicos, né? O AND, o NOT e o OR. Lembrando que os operadores lógicos têm esse nome não é à toa, né? Isso aqui envolve lógica, envolve como você constrói a sua consulta, tá certo? Então essa é a primeira parte, a gente vai continuar ainda na próxima aula falando ainda de where, a gente tem outras condições, outros operadores que a gente pode usar aqui, alguns operadores especiais, mas seguindo basicamente esse mesmo princípio de filtrar os nossos resultados.